Bem-vindo novamente aqui ao Vida e Saúde. Hoje vamos falar sobre um tema que, se Deus quiser, todo mundo vai ter que enfrentar mais cedo ou mais tarde na vida: sarcopenia. E a sarcopenia é um dos grandes problemas de saúde pública, afetando cerca de 50 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, 15% dos brasileiros têm sarcopenia a partir dos 60 anos de idade e nas pessoas acima de 80 anos, esse número salta para 46%. E atenção, mesmo sendo uma doença que atinge majoritariamente os idosos, os primeiros sintomas da sarcopenia começam já aos 40 anos de idade. Mas calma, não precisa ficar preocupado, já que posso te adiantar que a sarcopenia pode ser evitada. Quer saber como? Quem responde esta e outras perguntas aqui no Vida e Saúde hoje é o Dr. Luiz Fernando Sela, que é fundador da Sou Saúde, médico do estilo de vida e parceiro aqui do Vida e Saúde. Mas é claro que você também pode fazer parte dessa conversa, pode chegar mandando a sua dúvida aqui para o nosso WhatsApp, você pode usar o QR Code que está aparecendo aqui na tela, você vai direto para o nosso contato de WhatsApp, ou então, do jeito tradicional, que é adicionando na sua agenda aí o nosso contato do WhatsApp. Anota, é 12 98266 0004. Toda vez que tem Vida e Saúde, você pode acionar esse contato e falar com a gente, com os nossos especialistas, que na medida do possível, a gente traz a sua dúvida aqui na tela do Vida e Saúde. Oi, doutor Luiz, tudo bem com você? Bem-vindo mais uma vez ao programa. Tudo bem, Teru? É sempre um prazer estar aqui com vocês. Doutor, hoje você vai falar de um tema que muita gente, às vezes, convive com o problema, mas não sabe o nome correto: sarcopenia. Conta pra gente o que é. Teru, sarcopenia é uma perda progressiva da massa muscular. Da mesma forma como as pessoas conhecem a osteoporose, que é uma perda dos ossos, né, da massa óssea, a sarcopenia é a perda dos músculos. Então, é aquela pessoa que fica bem magrinha, os músculos muito enfraquecidos, ela pode ser diagnosticada com a sarcopenia. Mas a gente faz o diagnóstico só de olhar, assim, vocês especialistas, só de olhar, ver que aquela pessoa está fraquinha, ou tem outra maneira de fazer o diagnóstico da doença? Tem sim, Teru, algumas maneiras. Geralmente quem faz o diagnóstico é o médico, pode ser ou o clínico geral ou também o geriatra, né? Já que é uma doença que é mais comum na terceira idade. Normalmente o médico ele vai olhar para o paciente, né, e vai perceber uma queda na massa muscular. E aí existem exames que podem ser feitos no próprio consultório. Com uma fita métrica já dá para ter uma ideia. Se o médico pegar, ou você pode até fazer em casa, né, pegar uma fita métrica e medir a circunferência da sua panturrilha, né? Medir a circunferência da perna ali na altura da batata da perna. Ela tem que ter pelo menos 35 centímetros. Se tiver menos do que isso, pode ser um indicativo de uma sarcopenia. E aí existem exames, né, como a bioimpedância e até exames de tomografia, de ultrassom, exames de imagem para olhar a massa muscular. Antes de chegar nesse ponto, eu acho que é muito interessante, doutor, a gente perceber sintomas dessa sarcopenia. Eu quero saber o seguinte, antes de falar dos sintomas: quem faz atividade física? Porque a gente já está experimentando uma terceira idade com pessoas que já entenderam lá atrás que era importantíssimo fazer uma academia, por exemplo. Mesmo assim, quem é praticante de atividade física corre o risco de desenvolver a sarcopenia? Ou é mais difícil? Corre sim, Teru. Não, claro, o exercício físico é um dos fatores para prevenir a sarcopenia e manter a massa muscular, mas depende do exercício, né? Se a pessoa está fazendo direito, o quanto ela faz, se ela está tendo também uma boa alimentação. Então, às vezes, só fazer uma caminhadinha aí, como as pessoas estão acostumadas, não é suficiente para manter a massa muscular. Então, mesmo quem faz exercício tem que ficar atento. Bom, então vamos entender quais seriam os sintomas, ou quais são os sintomas da sarcopenia. A gente está vendo aqui um senhorzinho bem velhinho, já até com a ajuda de uma bengala aqui, mas às vezes isso pode ser percebido numa idade até mais jovem: perda de massa muscular. O músculo vai ficar fraquinho a ponto de a gente não conseguir carregar coisas pesadas, por exemplo?
Isso, Teru. O músculo fica fraco, né? Ele fica fino, a pessoa fica geralmente, né, com as perninhas finas, os bracinhos finos, né? Então fica aquela pessoa mais frágil, né? Aquela pessoa assim, que parece que vai quebrar, né? Ela tá muito magrinha, assim, muito pouca massa muscular. E isso é bem comum, como você falou, na terceira idade, mas a partir dos 35, 40 anos, a gente já começa a perder massa muscular todos os anos. E olha só, gente, os músculos não são só para você posar de bonitão, de fortão na foto, não. Eles têm função. Olha aqui, com a sarcopenia também pode chegar a perda de equilíbrio. Isso é muito importante, Teru, porque o músculo fortalece o nosso corpo, é ele que nos ajuda na nossa locomoção. Então, por exemplo, a pessoa vai descer uma escada, na hora que ela dá um passo, né, se ela não tem força para sustentar o peso, ela pode cair, né? Às vezes ela está caminhando e aí como está com a perna muito fraquinha, ela não está levantando os pés da forma correta na hora de caminhar, está arrastando um pouquinho mais, né, o membro, e ela pode também tropeçar e cair. Então, muita gente que tem osteoporose tem medo de cair e quebrar um osso, mas preste atenção, né? O músculo fraco é que vai fazer você cair. Então, a sarcopenia pode ser ainda um fator de risco para quem tem osteoporose. Tá, então, já que você trouxe esse assunto, eu quero saber o seguinte, porque eu sei, eu não sou médica, não sou da área da saúde de formação, mas eu sei que as duas coisas andam muito juntas, né? O músculo forte, ele vai fortificar o osso também. Quero saber se, necessariamente, quem tem sarcopenia tende a ter osteoporose e vice-versa. Quem tem osteoporose tende a ter sarcopenia? Sim, Teru, são doenças que frequentemente estão associadas, né? Especialmente quando a sarcopenia se desenvolve na terceira idade, né? Ela pode vir junto com a osteoporose. Isso se dá porque o músculo, ele é muito importante para estimular os ossos. Toda vez que você contrai o músculo, né, fazendo uma musculação ou carregando um peso, você está dando um estímulo para o osso também se fortalecer. Então, ossos fracos, geralmente músculos fracos e vice-versa. Então, as doenças muitas vezes estão juntas. Vamos ver mais esse sintoma aqui, gente, ó. Lentidão ao realizar tarefas. Isso, a pessoa que está com pouco músculo, que está com pouca massa muscular, né, ela está mais fraca. Então, ela precisa carregar uma caixa, ela está cozinhando, ela vai lavar roupa, ela vai carregar uma compra de supermercado, né? Ela não tem tanta força, né? A gente também começa a perceber, Teru, que essas pessoas com sarcopenia começam a caminhar devagarinho, né? Então, aquela pessoa que está caminhando muito devagar é porque ela já não tem músculos fortes para fazer uma caminhada mais rápida, né? Até existem estudos de que quanto mais rápido uma pessoa caminha, né, no dia a dia, maior vai ser a longevidade. E aquela pessoa que começa a andar muito devagarinho, geralmente isso é um sinal de um corpo frágil e ela tende a ter uma morte mais precoce se ela não se cuidar. Olha, então, quem já faz atividade física aí, quem sabe está na hora de apertar esse passo, dando seguindo, né? Uma corridinha, um trotinho, de acordo com a orientação do especialista. Agora, essa daqui, ó, doutora, eu quero saber. Fraqueza. Seria uma fraqueza, aquela fraqueza que a gente para tudo, preciso sentar um pouco, ou a fraqueza por conta desses músculos estarem mais fragilizados? Isso, Teru, como a pessoa está com pouco músculo, ela se cansa muito facilmente, né? O músculo, ele esgota a sua capacidade com muita rapidez. Então, por exemplo, ela está sentada para fazer uma refeição. Na hora de levantar da cadeira, ela não consegue levantar direito, porque os músculos estão fracos, né? Ela vai ao banheiro e senta no vaso sanitário, tem dificuldade para levantar, né? Tudo isso por uma fraqueza dos músculos. E essa pessoa também, Teru, ela com pouco esforço já se sente muito esgotada, né? Então é aquela pessoa que caminha 200, 300 metros às vezes e já começa a ficar um pouquinho mais cansada, mais debilitada, né? Então a fraqueza é sim um sintoma. Doutora, eu tenho uma pergunta. A gente está acostumado a pensar em músculos, só desses músculos que a gente consegue ver, que a gente consegue movimentar voluntariamente, mas a gente tem algumas outras funções no nosso organismo, estou pensando aqui no intestino, coração, que também envolvem músculos.
Com a sarcopenia, esses músculos também sofrem prejuízo? Ou o desempenho desses órgãos pode sofrer prejuízo? Sim, a gente tem vários tipos de músculos, Teru. Tem o músculo cardíaco, como você falou, tem os músculos também que estão nas vísceras e tem os músculos esqueléticos, que são esses músculos que estão ligados aos ossos e fazem a nossa locomoção. A sarcopenia é mais uma perda dos músculos esqueléticos, né? Braços, pernas, coxas, costas, peito, abdômen, não tanto do coração. Mas tem um detalhe, né? Quando a gente caminha e faz exercícios, a gente movimenta o abdômen e isso estimula o intestino a funcionar. Então, uma pessoa que está com sarcopenia, sem exercício, muito cansada, ela pode começar também a desenvolver até uma constipação, porque o intestino não funciona direito. Gente, fica aqui com a gente até o final, porque vai ter dicas práticas aqui para resolver sarcopenia. Mas antes eu queria trazer esse último sintoma aqui, doutor, que não é muito conectado, às vezes, com o problema, depressão. Sim, Teru, é bem importante falar sobre isso, porque o músculo, a gente sabe que mais do que um órgão de locomoção, ele é uma glândula que produz hormônios. Quando você exercita, hormônios são produzidos no músculo e isso afeta o corpo inteiro, o metabolismo, inclusive o nosso humor. Olha só que interessante. Bom, eu quero saber dos tratamentos. Medicamentosos, eu já percebi que vai ter que entrar atividade física, a gente até preparou alguma coisa aqui. Mas entra também medicamento, doutor? Olha, Teru, depende muito do caso, né? Existe aquela sarcopenia da pessoa que não se exercitou e está mais na terceira idade, mas, por exemplo, existem pessoas jovens que às vezes sofrem um acidente, vão para um hospital, ficam lá um mês acamados no hospital, perdem muita massa muscular pela inatividade, né? Então, nesse caso, às vezes se usam alguns hormônios, né? Hormônios com efeito parecido com a testosterona, que pode estimular a massa muscular. Claro que sempre com uma boa alimentação e a prática de exercícios. Bom, você já falou aqui que a alimentação precisa estar na mira de quem quer resolver esse problema e uma alimentação saudável, eu imagino que faça parte. Só que a gente quando faz academia, quando faz fortalecimento muscular, normalmente a gente é recomendado a comer bastante proteína. A gente tem aqui alguns alimentos e eu quero saber se essa prática realmente, se essa recomendação é realmente válida também para a sarcopenia. Soja, castanhas, feijões, quinoa, ervilha, os grãos integrais como pão, o arroz. Sim, Teru, uma das coisas importantes para prevenir a perda da massa muscular é consumir proteína adequadamente, né? Existem as proteínas de origem animal, carne, leite e ovos, que geralmente têm muita gordura e estão associados com algumas doenças. Nós geralmente não recomendamos aqui no Vida e Saúde. E essas que você mostrou são as proteínas vegetais. Então, todas as leguminosas, né? O feijão, ervilha, grão de bico, lentilha, né? São fontes proteicas. Os cereais integrais, como a quinoa, que está mostrando aí, né? O próprio arroz integral. Também temos as castanhas, temos as sementes também, né? Semente de abóbora, os próprios cogumelos são fontes proteicas, então tem que caprichar no consumo de proteína. Bom, chegou uma interação aqui, doutor, que eu quero trazer nesse momento, porque você também falou sobre alimentação e mais um item. Vamos ver quem é que está falando com a gente aqui, está ligado. É a Ana, tenho muita dor nas pernas, ela relata, e ela quer saber o que é bom tomar para combater a sarcopenia. Olha, então nesse caso, né, como eu falei, o consumo de proteína é bem importante, tá? A gente deveria ter pelo menos aí 1 a 1,2 gramas de proteína por quilo de peso todos os dias. Então, uma pessoa, por exemplo, Teru, que tem 70 quilos, ela tem que consumir mais ou menos 70 a 80 gramas de proteína por dia, tá? Isso é bem importante. E para responder a pergunta dela, não tem assim, Teru, não é um chá, não. Para esse problema não existe um chá, uma planta medicinal, um remedinho natural. É mais alimentação adequada, exercícios de fortalecimento e aí, se o médico julgar necessário, algum medicamento que estimule o músculo, como eu falei antes. Muito bem. Chegou mais uma interação, doutor. Vamos trazer aqui na nossa tela. Quem está falando com a gente é a Vânia Rodrigues. Como faço para conseguir fazer exercícios físicos, pois me sinto muito fraca quando me exercito?
Olha, esse é um problema, Teru, que normalmente as pessoas que estão mais paradas, mais sedentárias ou com sarcopenia sentem, essa fraqueza. Aí quando elas começam a fazer exercício, elas se cansam muito facilmente, né? O importante é não desistir, tá? O segredo é você começar aos poucos e você vai aumentando a duração do exercício, a intensidade e a frequência. Então, em vez de fazer caminhada de 15 minutos, você começa a fazer 20, 25, 30. Em vez de fazer 2 vezes por semana, você aumenta para 3 ou 4 depois de um tempo. Em vez de fazer só no plano, você começa a subir um morro. O mesmo vale para a musculação, né? É quando nós desafiamos os nossos músculos que eles sentem necessidade de se fortalecer e eles vão aumentar de tamanho. Olha só que interessante, você viu que dá para começar, mas é preciso orientação. E a gente, doutor, ligou para a Tânia, chamamos a Tânia Santos aqui para nos ajudar com exercícios que a gente pode fazer em casa, usando o que a gente tem. Tânia, bem-vinda. Hoje não é seu dia aqui de desafio card, mas você vem nos ajudar aqui nessa questão. Estamos juntos sempre. Vem pra cá, eu vou pra aí, porque eu tô vendo que você preparou aqui pra gente toalha, tem tecido, tem almofada, tem até cadeira aqui, Sim. tem cabo de vassoura. O que dá pra fazer pra fortalecer, como o Dr. Luiz acabou de fazer aqui, mas de uma maneira gradual, para que a gente tenha esse estímulo? Tá, eu já posso ir fazendo? Pode ir fazendo. Tá, eu vou usar esse cabo de vassoura chiquérrimo aqui. Gente, que de casa não é chique assim. No caso da pessoa já idosa, né, que tem assim problema com equilíbrio e tudo, sentar é um movimento funcional. Então, a pessoa senta, apoia no cabo de vassoura, ou se tiver alguém para auxiliar segurando as mãos, ótimo, né? Alguém por perto é sempre bom. E aí vai fazer um movimento funcional, que é de sentar e levantar, que é o agachamento que nós fazemos, né, durante os nossos exercícios funcionais e exercícios de academia, para fortalecer toda a musculatura do quadríceps, né? Tá. Não vale sentar e lá ficar, né, Tânia? Não. Tem que usar isso aqui de estímulo para levantar. Isso. E quando a pessoa tem muita fraqueza, se ela senta, ela descansa um pouquinho e ela sobe. Já ganhou, como o doutor falou, ganhou um pouquinho mais de resistência, de força, então ela simula o sentar, ó. O bumbum vai buscar o assento e volta, né? Então é importante que a gente faça a mecânica do movimento correto, né? Tá. Então eu lanço o glúteo lá para o assento e volto e eu sinto o trabalho de quadríceps. Quantas vezes eu preciso fazer isso por dia e quantas vezes também? Sentar e levantar? Então, a gente leva muito em consideração também a aptidão física da pessoa. É uma pessoa sedentária, já com sarcopenia, né? Então, está cansada. No comecinho, a gente pode pedir para fazer de 5 a 8 repetições. Pode fazer aí 2 ou 3 séries, né? Você vai ver. Então você vai sentar e levantar 5 ou 8 vezes, de acordo com com o que você consegue. E fazer isso várias vezes ao dia, né, Tânia? Seria legal ter um descanso, né? Sim. Porque está trabalhando a musculatura e precisa desse descanso para a musculatura se restabelecer novamente. E aí ela pode fazer um bem bolado, que nem o doutor falou. Fez uma musculação hoje ou trabalho de resistência, caminha no outro dia. Tá, legal, vai intercalando. Isso. Antes de você demonstrar os próximos, chegou uma interação que eu quero ver aqui na nossa tela. A Aline, de Mineiros, ela disse o seguinte: os treinamentos diários funcionais são indicados para nós, mulheres, após qual idade? Os treinamentos diários? Esses treinos que você está indicando então, aqui. Esses treinos aqui, se a pessoa já é acostumada a fazer, ela pode fazer. Eu acho legal. Você pode fazer a semana inteira, mas você tem que diversificar esses exercícios, trabalhar grupos musculares e assim de forma diferente, porque senão você fez agachamento hoje, aí amanhã eu vou fazer agachamento de novo. O que vai acontecer? Não tem descanso. Ela não vai ter esse descanso para que o músculo possa se regenerar novamente e fortalecer. Então tá, então hoje ela fez agachamento, você aí de casa faz agachamento assim, sentado, é gostoso. Amanhã ela vai fazer o que aqui, Tânia? Então, e depois ainda... você vai demonstrar mais um. Se a pessoa já tá legal, ela pode continuar aqui na mesma vibe, e aí ela pode fazer o movimento aqui, ó. Olha, legal. Tá? Então, estimula também
e já trabalha um pouquinho mobilidade, tá? Doutor Luiz, esses movimentos aqui já estão ajudando a musculatura aqui da parte de baixo. A gente precisa fortalecer todo o corpo, né? Na verdade, o recomendado é que a gente faça pelo menos 2, 3 vezes por semana um exercício de força, né? Como a musculação, o funcional, algum pilates, por exemplo, envolvendo todos os grupos musculares, né? Então, coxas, pernas, abdômen, peito, costas, braços, ombros, né? Faz um completão, Teru, para você ter esse estímulo, sempre dando, né, pelo menos aí um dia de repouso para que o músculo possa se refazer, porque o músculo não cresce na hora da musculação, Teru. Ele cresce no momento do repouso, quando ele está se preparando para um novo desafio. Legal. Vamos para o próximo desafio aqui com a Tânia. Qual é, Tânia? Usando o que em casa? Eu posso usar um elástico. Se não tiver o elástico, eu posso simplesmente colocar a mão, né, e fazer uma abdução, trabalhando a musculatura externa, pegando o glúteo médio. E aí eu vou empurrando, ou alguém que possa ajudar esse idoso, essa pessoa que está precisando desses exercícios, coloca uma resistência e afasta, né? Se eu tenho o elástico, eu posso passar o elástico. Alinha as costas e aí, ó, vou fazendo o movimento de abdução. Posso tá abrindo com a força, com a tração do elástico. Eu mantenho a tração, mantenho essa tração e faço um pouquinho mais o movimento, um pouquinho mais intenso. Quantas vezes, Tânia? Posso fazer também as repetições de 3, né? Se a gente estiver falando de uma pessoa que está acometida de forma severa, de 5 a 8, a pessoa já está melhorando. Já está melhorando. Pode ser de 10 a 12, de 15 a 20, entendeu? Tá. E eu posso trabalhar também a isometria, tá? A isometria também trabalha uma hipertrofia. Ok. Ok? Vamos para o próximo, Tânia. A gente pode usar almofada. A gente pode... Gostei disso aqui, olha. Usar um pezinho, você foi criativa, usou água. Isso. Aqui a gente vai para membros inferiores, depois a gente volta vai para superior, depois a gente pode voltar para o inferior. Se a pessoa, ela pode fazer em pé, né? Então ela vai manter... Deixa eu virar a cadeira aqui, caso você faça sentada, para a gente ver de frente. Então ela vai manter o posicionamento, né? Ativar a musculatura das costas e ela pode fazer um trabalho de bíceps, né? Com uma garrafinha de água, tá leve, pode pôr areia. Ótimo. Que pesa um pouquinho mais, né? Fiz o bíceps, eu posso fazer um desenvolvimento, né? Para trabalhar ombro, trabalhar o deltoide. E seguindo aquele protocolo que a gente falou. Tá começando, vai devagar, vai aumentando com o tempo. E posso fazer um tríceps também. Eu posso sentar, caso a pessoa tenha dificuldade de postura, né? Sentou e aí, ó, deixou pertinho aqui o braço e pode fazer o movimento. Vou fazer aqui do ladinho, ó. Ó. Tem muita gente, Tânia, falando aqui com a gente pelas redes sociais que está na pandemia e está com dificuldade de retomar a atividade física. Gente que já estava praticando, gente que já estava ativo. De repente, esses exercícios que você está passando aqui são um pontapé inicial, né, Tânia? Sim, sim, com certeza. E assim, estou passando alguns. Como o doutor falou, a gente pode, por exemplo, segunda, quarta e sexta eu posso trabalhar global. Né? Terça e quinta, se eu não quiser, se eu sou muito, né, ativa, quero fazer alguma coisa, caminha. Ok. Certo? E vai lá, busca no YouTube o nosso Acerte o Passo, tem Desafio Cardio, tudo isso está valendo, né, Tânia? Isso. O tríceps também eu posso fazer ele segurando a garrafinha aqui e mantenho um alinhamento. E aí, ó, é só flexão e extensão de cotovelo, ó. Mantenho as costas aqui tá paradinho. Isso, é só a parte de cima que tá mexendo. É só a articulação do cotovelo, tá? Tânia, tem muita coisa que dá para ser feita. Tem mais um último que você quer demonstrar pra gente? Tem aqui, ó, tem um elástico aqui, ó, que eu posso fazer em pé ou sentado, trabalhar bíceps também, ó. Então, segurei aqui, posso fazer o trabalho de tensão, né? Com esse elástico dá pra gente fazer também trabalhos de stiff, né, onde a gente alonga posterior de coxa.
é mais complicadinho para a pessoa colocar, né? Fica em cima do trapézio, né? Aí eu tenho toda a tensão do elástico e trabalho só o flexor do quadril. Vou sentir alongar a posterior e volta. Então, é só essa articulação do quadril que se movimenta, né? Se algumas pessoas têm um pouquinho de dificuldade, então põe um pouquinho de flexão no joelho, não tem problema. Na medida que for ganhando mobilidade e flexibilidade, então pode fazer o trabalho. Tânia, quero te agradecer pela participação extra aqui no Vida e Saúde hoje. Tinha um monte de coisas, com certeza. Podemos marcar um Vida e Saúde só para a gente falar desses exercícios aqui de fortalecimento em casa. Doutor Luiz, a gente encerra a nossa conversa aqui agora com você. Quero te agradecer e só queria que você deixasse uma última palavra para quem está passando por esse momento difícil. De repente, o que fazer, buscar ajuda, de que maneira? Sim, Teru, eu queria dizer que existe esperança, existe tratamento, né? É possível reverter essa perda de massa muscular. Isso, como nós falamos, não é só tomar um comprimidinho, um chazinho, não. Precisa de uma mudança do estilo de vida, alimentação, exercícios de fortalecimento e, quem sabe, a ajuda de um médico. Então, eu recomendo você procure um médico para fazer o diagnóstico, né? Quem mais pode lhe ajudar? Um nutricionista, se você tiver condições para poder organizar melhor a sua alimentação, e também um profissional de educação física pode orientar exercícios específicos para você. Não pode deixar a sarcopenia sem tratamento, porque ela pode causar outros problemas de saúde também. Muito bem, quero agradecer ao Dr. Luiz Fernando Sela. Se você quiser conhecer mais do trabalho dele, acessa lá no Instagram, tem 2 perfis muito legais para você acompanhar, @doutor.sela, com S e 2 L's, e também o @sousaúde, sou S-O-W, saúde, tudo junto. Tem muitas dicas de saúde para você. E se você não quer acessar pelas redes sociais, você pode acessar o site sousaude.com, sousaude.com, S-O-W, é assim que a gente soletra sou, e você vai ter acesso ali a dicas espetaculares de saúde. Até a próxima, doutor. Obrigado, tchau, tchau. Muito bem, olha, quanta coisa você pode fazer para melhorar a sua saúde com o que você tem aí na sua casa, no seu quintal. Fica aqui com a gente, que na volta do intervalo vai ter claramente, o Dr. César vai trazer aqui qual é o problema de se realizar, qual é o perigo de fazer algumas coisas que nos fazem nos sentir bem, mas que não são boas para a nossa saúde. E ainda tem o macarrão cremoso, receita de hoje aqui no Vida e Saúde. Eu volto já.